a vida de cada um dos irmãos. Eu estava já meditando nessa palavra, eu já sabia que o dia estava correndo para o meu lado. Eu falei, deixa ele quietinho, não tem problema não. A gente ficamos um bom tempo esperando só, vemos os irmãos trabalhar, né? Os irmãos trabalham bastante. Tem irmãos que já pregou, já bateu o recorde de pregação esse ano, pregou mais que muitos anos, na verdade, e a gente observando. Mas chega um momento, irmãos, que a igreja necessita da voz do pastor, né? E a gente tem que trazer aquilo que Deus colocar no nosso coração, amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 19. Glorificado seja Deus. Gênesis capítulo 19. Amém, igreja? Diz assim, ó: E vieram dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, levantai os vossos pés de madrugada, vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Amém? Somos até aqui, pode sentar em nome do Senhor Jesus. A palavra vai nos contar uma história a qual todo mundo já ouviu pregar, que é sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai nos relatar uma passagem onde o povo se corrompe, o povo começa a ir contra os princípios do que Deus tinha para a humanidade. Então Deus começa a se irar daquelas cidades, Deus começa a se entristecer com aquelas cidades, ao ponto de pensar em destruir aquelas cidades. A Bíblia nos relata que Jó morava naquela cidade, e Jó era íntegro. Ló, aliás, era íntegro. Ele tinha sinceridade para com Deus. A Bíblia vai nos relatar que ele estava naquela cidade e ele era o diferencial daquela cidade. Só que a cidade se corrompeu de uma forma que nem ele mesmo mais aguentava estar ali. E você vê que na passagem que nós estamos lendo no começo, diz que Ló estava sentado no portão da cidade, e ali era a rotina da vida dele ficar no portão da cidade. Por quê? Porque o que estava acontecendo dentro da cidade era muito ruim, não era bom, estava desagradando o coração dele. Imagina o coração de Deus. A Bíblia nos relata que ele estava na porta da cidade, sentado, olhando para o horizonte. E a Bíblia vai nos relatar que veio dois anjos e se colocou à frente dele, e ele os adorou, e pediu para que os anjos à noite entrassem na cidade e fossem dormir na casa deles, e na madrugada saíssem da casa deles e fossem embora, mas que não ficassem na cidade durante o dia, porque a cidade não estava boa. E mal sabia Ló que Deus tinha outro plano para a cidade. Mal sabia Ló que Deus tinha outros planos para aquela sociedade que estava errando contra Deus. A Bíblia vai nos relatar que os anjos falam: Não, você não está entendendo. A nossa vida aqui não é a passeio, a nossa vida aqui não é por turismo. Estamos aqui ordenados por Deus e vamos passar a noite na tua casa. Entraremos lá à noite e à noite passaremos, e amanhã cedo vamos sair da sua casa, eu, você e sua família. Irmãos, essa passagem é muito linda, porque a Bíblia nos diz que mesmo os anjos entrando à noite na casa de Ló, a população da cidade enxergou eles lá e foram até a casa de Ló. Diz que bateram as portas e pediram para que Ló pegasse os dois rapazes que estavam lá dentro e colocasse para fora, para que eles pudessem conhecer os rapazes, porque a cidade já estava toda perdida no adultério, na fornicação e daí por diante. E Ló sai para fora e fecha a porta da casa, e sai para fora e diz: Olha, faz assim, eu tenho duas filhas que não foram desposadas ainda, não tiveram marido, estão aí, e vocês podem ter elas, fazer o que vocês quiserem, mas deixa eles quietos,
porque eles são diferentes. E aqueles homens daquela cidade não quiseram saber, queriam aqueles homens, e a Bíblia nos diz que eles queriam invadir a casa de Ló. E quando eles começaram a forçar para invadir, Deus vai, usa aqueles anjos e cegam eles com cegueira, e eles não conseguem mais invadir aquela casa. E a Bíblia vai nos dizer que eles passam ali aquela noite, e pela manhã ele fala: Ló, preciso que você vá, se você tem genros, futuros genros, ou pessoas que você queira, vai, chama e avisa que Deus vai destruir essa cidade com fogo, e temos que sair. A Bíblia vai falar que Ló levanta de madrugada ainda, vai na casa dos seus futuros genros e chama, convida eles a sair junto com as suas filhas, porque a cidade seria destruída. Mas eles zombam, eles não acreditam que uma cidade edificada e fortificada como Sodoma e Gomorra seria destruída. Mas ele avisou que seria destruída. Eles não vão. E aí Ló volta para sua casa e começa a ajeitar suas coisas com a sua família. E os anjos veem que Ló está ajeitando as suas coisas, mas que está tardando a sua saída, está demorando para sair. E Deus tinha um plano, e o plano de Deus era destruir, era acabar com aquele pecado, com aquela maldade naquela cidade. Então Deus pega e toca naqueles anjos, e os anjos apressam e falam: ei, temos que sair agora. Pega na mão de Ló, pega na mão da esposa, pega na mão das filhas e sai. Eles saem, irmãos, saem ilesos, não aconteceu nada com eles, saíram daquela cidade. Irmãos, a gente vê que quando a gente tem propósito com Deus, pode acontecer de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Pode acontecer que você esteja sendo perseguido por alguém na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, mas você não vai ser, aleluia, atingido. Sabe por quê? Porque o Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos. E eles saíram da cidade. Era para ser contada uma história feliz até aqui, era para ser contada uma história bonita. Só que a ordem de Deus era: saia e não olhe para trás. É aí que ficou o problema na história conhecida até os dias de hoje, porque a ordem era: vai e não olha para trás. A ordem que Deus deixou para Ló e família era não olhar para trás, porque o que Deus estava destruindo não alegrava o coração dele. Ali não era só adultério e prostituição, também era avareza, arrogância, tudo estava sendo destruído naquele momento. Que Deus tirava dali era mais pureza que tinha na cidade. Então ele falava: não olhe para trás, não olhe para quem você era, não olhe para quem você foi, não olhe para o que você fez, olhe para onde eu estou te levando e para onde eu estou te guiando. Não olhe para trás. A Bíblia nos fala que eles andaram de um caminho de 3, 4 quilômetros aproximadamente, e quando o fogo começou a cair naquela cidade, a mulher de Ló não se conteu em olhar para trás, porque queria imaginar no seu coração: Deus vai e falou que vai destruir, mas como nós saímos de lá, estamos fora, pode ser que Deus não destrua, e Deus não destruindo, futuramente, ou até mesmo brevemente, podemos voltar para a nossa casa, porque Ló era rico. Naquela cidade ele tinha tudo que ele queria, ele tinha construído ali muita propriedade, ele era rico, ele estava naquela cidade. E aí, quando o fogo desceu, queimou tudo, aquela mulher olhou para trás. A Bíblia vai nos relatar que eles seguiram um caminho sem ela, chegaram onde tinha que chegar sem ela, continuaram a história sem ela, a história se deu sem ela. E eu venho pregar esta noite para você e para mim, nessa história, porque estamos no caminho caminhando ao céu. Estamos em um caminho onde nosso Deus nos tirou de um pecado, de algo que não agradava a Ele, e nos falou: vai nesse caminho e não olhe para trás. Mas eu estou pregando hoje para uma igreja e alertando esta igreja de que o olhar para trás não é bom, de que o olhar para o que você é e o que você fez não é bom. Isso vai fazer com que você perca a sua salvação, ou até mesmo a sua comunhão, ou até mesmo a sua intimidade com Deus. A preocupação minha como pastor é trazer para a igreja a necessidade de olharmos para frente e caminharmos, aleluia, em direção ao que Deus proporcionou para a nossa vida. Porque se a sua vida passada fosse boa, Ele te deixava
É um tempo onde temos que fortalecer na graça, porque vivíamos na época da lei, e na época da lei você vinha na igreja para sacrificar algo ao Senhor. Os judeus, os israelitas faziam isso nas festas, subiam ao templo para adorar o Senhor e levavam um sacrifício, e ali sacrificava ao Senhor. E hoje estamos vivendo um tempo totalmente diferente, totalmente ao contrário. É uma igreja vindo do sacrifício para adorar o Senhor. Está sendo dificultoso. Sai da sua casa, sai do seu conforto, sai da sua zona de conforto para vir adorar o Senhor. Eu estou pregando para uma igreja hoje que está parada no tempo, esperando, aleluia, algo acontecer. E esse algo desperta. Jesus está voltando. E eu tenho para te dizer hoje, que não era para estar pregando esta noite e dizendo que você, aleluia, está sempre olhando para as coisas materiais. Mas eu tenho que pregar porque os irmãos, aleluia, muitas vezes colocam o material na frente do espiritual e Deus não se agrada disso. Eu não conheço um Deus que abre porta de emprego noturna para ninguém. Eu não conheço. Justamente no horário que você vem adorar a Ele e Ele vai te colocar no trabalho. Eu não conheço esse Deus, eu desconheço esse Deus. O Deus que eu conheço é o Deus que você coloca Ele à prova e fala: Senhor, noturno eu não quero, eu quero diurno, porque eu quero te servir, e Ele abre a porta. O Deus que eu conheço é o Deus que você nega esta vida e Ele aceita a sua história. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu estou pregando. Nessa noite temos que entender o que é que nós queremos, se é morar nesta terra ou morar no céu. Para onde é que estamos caminhando? Ele já nos tirou do fogo, já nos tirou do pecado, já está nos levando para um caminho bom. Por que olhar para trás? Por quê? Eu quero trazer para você nessa noite, irmãos, o que não está dando certo é porque você não está fazendo certo. Oraste e não recebeste, porque pediste mal. Você tem descido na oração, na consagração e não recebeu, por quê? Pediu mal. Nós vamos ver a história, irmãos, no arrebatamento, ou até mesmo no juízo final, de pessoas que passou a sua vida toda olhando na casa de Deus e não vai entrar no céu. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu é tomado à força. O céu é você deixar tudo de lado e servir a Deus. Agora, estamos vivendo um momento onde os crentes, para vir para a igreja, tem que se mandar mensagem convidando o crente para vir para a igreja. Ei, vai para a igreja hoje, tem culto hoje, e mesmo assim ainda não vem. Estamos vivendo um momento onde tudo que você faz não está dando mais certo. Fazia-se campanha, a igreja enchia. Hoje faz campanha, o povo não vem. Faz-se culto de congresso e convida muitas pessoas, traz pregadores até de nome e renome, e a igreja não vem. O que estamos vivendo hoje? Apostasia ou preguiça? Irmãos, por falar, aleluia, nesta noite eu prefiro falar que é preguiça espiritual do que apostasia. Porque quando você está na apostasia, você apostatou na fé, você para de crer na ação do Espírito Santo, e aí é perigoso. E eu não vejo a igreja assim. Eu vejo a igreja sentada em cima do comodismo, em cima da vontade própria, dos meus prazeres, e não quer mais buscar da forma que tem que buscar. Como que o pastor tem que estar insistindo para que a gente venha em culto de ensinamento? Não precisaria, irmãos. Se é ensinamento, a igreja tinha que vir no culto para aprender, para poder entender o que vai acontecer no dia a dia, conjugal, espiritual, sentimental, material, mas não vem. Vem sim, depois que o problema se arrastou, está vendo o pastor falar: me ajuda a resolver o problema. E aí, irmãos, é mais difícil, porque é melhor você, aleluia, encontre o problema do que arrumar o problema. Eu prefiro, irmãos, montar em sua vida uma estratégia de solucionar problemas antes de acontecer. Vamos evitar problemas, vamos evitar confusão, vamos evitar choque, porque daí, irmãos, a gente consegue alcançar outras almas. Tem tantas almas querendo chegar até Deus, e tem tantas almas querendo ser alcançadas por alguém, que esse alguém é você. Você foi
Você foi chamado para entregar algo. Você foi chamado para doar algo. Então entregue. Deixa, irmãos, as pessoas conhecerem a voz de Deus pela tua boca. E eu tenho certeza que se eu marcasse algo, uma excursão, um passeio, e fosse marcado para as 7 horas da noite sair daqui, e eu tenho certeza que não ia sair daqui atrasado. Eu tenho certeza que o ônibus ia estar lotado no momento marcado. E também tenho absoluta certeza que se alguém estivesse a tempo de chegar, iria me mandar uma mensagem e dizer: pastor, espera por mim porque eu vou chegar. Tenho certeza. E por que para Deus é diferente, irmãos? Por que o culto começa e um domingo desse, como a gente ficamos em casa, não trabalhamos hoje, o culto começa às 7h30, é 7h40 tem gente chegando, 7h50 tem gente chegando. Por que fazer isso com a obra do Senhor Jesus? Por que fazer isso com as coisas de Deus? Se eu marco com o meu cliente 7 horas, 10 para 7 eu estou lá. Se eu marco com o meu Deus às 7, 10 para 7 eu estou aqui. Eu não atraso porque eu sei que o meu compromisso não é com o homem, nem com mulher, nem com o pastor, nem com ninguém. O meu compromisso é com Deus. E aí a gente vê crente na preguiça espiritual, deixando as coisas de Deus para amanhã, para depois, e não fazendo. Está na hora de acordar. Está na hora de largar de tanta meninice, acordar espiritualmente. Ora estou sentado aqui, ora estou sentado ali, ora estou sentado lá, ora eu quero isso, ora eu quero aquilo. Está na hora de você entender o que é que você quer na casa de Deus. Está na hora de você entender o que é que você quer na presença de Deus. Não existe ovelha sem pastor. Não existe: ah, pastor, eu sou daqui, sou dali também. Não existe. Você é rebelde. Ovelha tem que ter pastor. Não existe ovelha sem pastor. Ou você acha um pastor, ou você é rebelde. E aí Deus não tem plano nisso. Está mais do que na hora da gente acordarmos e sabermos o que é que nós queremos. Não dá para vir até aqui e não entender qual é o propósito daqui, irmãos. Você não vai vir mais sacrificar animal. Porque quando você faz isso, é sacrifício de tolo. Você sai de casa, no sacrifício, na força do ódio. Vou porque senão meu marido vai ficar bravo. Vou senão porque a minha esposa vai ficar brava. Vou senão o meu pastor vai falar. Não venha, irmãos, fique em casa, porque o propósito daqui é adorar alguém que veio para ser adorado. O propósito daqui é adorar a Deus. E não dá, irmãos, não dá. Nem a minha namorada, se eu chegasse para falar: olha, eu vim namorar com o senhor, mas eu não queria estar aqui, queria estar dormindo, ela vai se chatear, vai ficar chateada. Imagine, meu Deus, você estando aqui amarrado, empurrado. Para que isso, irmãos? A gente tem que escrever prazer, irmãos, estar na casa de Deus. Sabe aquele negócio de não vejo a hora de começar o meu culto? Sabe aquele negócio de não ver a hora de ir para a igreja e falar com Deus ali, glorificar a Deus ali? Entende, irmãos, que aqui é o ensaio do que vai acontecer ali. Para onde estamos indo é mais adoração do que você tem dado. Para onde estamos indo é mais humilhação do que você tem dado. Se humilhe perante Ele, adore a Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Porque para onde estamos indo é bem mais que isso. Ah, pastor, mas lá no céu é tanta adoração assim, lá no meu lugar. Eu também acho. Porque para onde estamos indo, Ele vai ser adorado por nós. A adoração que vai dar a Ele é nossa. Se preocupe, irmãos, em adorar a Ele aqui, em verdade e espírito. Eu estou aqui, mas meu coração está no jogo. Eu quero saber se está ganhando ou se está perdendo. Ei, você está perdendo, porque ficaste na sua casa vendo o jogo. Porque quando você vem na igreja preocupado com o jogo, você não está adorando quem merece e não vai receber nada dele. Vai por mim, irmãos. Quando você vir para a igreja, a força para agradar alguém e não a Deus, fique em casa. Ah, pastor, mas assim a igreja, irmão, se melhor 2, 3 do que 60, 70 que não queira, porque a adoração tem que acontecer, a oração tem que acontecer, a vigilância tem que acontecer, e a igreja está se apagando. O culto começa com oração. E aí os irmãos só ficam ali na porta olhando, os irmãos chegando, a oração está acabando, os irmãos chegando. De domingo, irmãos. Se você está na sua casa, por que
sua vida ao Senhor. E aí, irmãos, as brechas se abrem. Satanás é astuto, ardiloso. Ele entra, aí é problema conjugal, é esposa contra marido, é marido contra esposa, é filho contra pai, é pai contra filho, e a bagunça acontece, porque você não vem buscar verdade e espírito. Aí eu vou lá e eu que arrumo um marido. Aqui não é para você ter relacionamento, não. Aqui não, aqui é para você buscar a Deus. Se Ele quiser, Ele vai te dar marido, se Ele quiser, Ele vai te dar esposa. Adora Ele, canta no bando. Porque se Ele quiser, Ele é Deus. E se Ele não quiser, continua sendo Deus. Quantas e quantas vezes eu vim aqui pedir algo para Deus, e me humilhar, suplicar, implorar, Ele não deu. Ele não deu. Ele me deu depois de 20 anos que eu pedi. E sabe o que eu fiz nesses 20 anos? Adorei. Eu preguei, eu cantei, eu busquei, eu me ajoelhei, e eu não parei de ser o mesmo, porque a importância daqui não é receber, é dar. Você não tem que pensar em vir buscar, tem que vir pensar em entregar. Aí sim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada, mas só quando você vir para entregar. Essa noite, irmãos, trazer essa palavra para mim também, para os nossos corações. Nunca mais faça isso. Estou indo para a igreja hoje empurrado. Estou indo para a igreja hoje à força. Estou indo porque eu tenho responsabilidades da Deus, senão eu não ia hoje. Não faço mais isso. Venha para adorar, venha para agradecer, venha para dar o seu melhor. Tá bom? Porque quando você chegar aqui com esse espírito de adorador, você vai ver que o culto é diferente. Você vai ver que o que Ele vai fazer na tua vida é diferente. Por que é que tem pessoas que ficam na igreja 10, 15, 20 anos pedindo e não recebem? E chega a pessoa, pede um dia já recebe. Porque o que Ele veio entregar é mais que você entregou em 20 anos. Venha entregar, e Ele vai fazer tudo o que você precisa. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus nos trouxe essa noite. Irmãos, a gente temos que compreender